estar em sua companhia. Isso mesmo, creia, é muito bom, é bom demais estar em sua companhia. A vinheta está certíssima. Bom, confira comigo a hora certa. 11 horas na Cidade Paraíso, 11 horas na Bahia. 11 horas também em Rafael Jambero, para onde está indo o pastor Nestor, ok? Bom, deixa eu dizer para você, estou passando nesse falando sério aqui, com o objetivo de dizer que foi bonito, foi uma coisa divina, a posse do pastor José Lins. Ele, juntamente com sua esposa, a dona Nelsina, né, esteve ontem no culto e foi bonito. Eu vou passar, a gente vai reproduzir esse culto na íntegra aqui. Foi 1 hora e 40 minutos na íntegra, onde o pastor Nestor, repito, cumpriu os 1404 dias em solo aratuipense pregando o evangelho. E agora chega o pastor José Lins e foi uma coisa bonita. Eu pediria à produção, vai passando as imagens aí, fotos, enquanto eu vou falando. Então tá aí, vocês podem ver, casa cheia, né? Igreja cheia, momento bonito de consagração, esse momento aí que vocês vão ver isso lá no vídeo, tá? Presentes estavam lá das autoridades políticas, estavam presentes lá o prefeito Antônio Marcos, o Tony, que foi muito bem recebido pela igreja, muito bem recebido pelo pastor Nestor e recebeu muito bem o pastor José Lins. E isso ele demonstrou naquele discurso, né, empoderado que ele fez, e ali disse tudo. Presente também o presidente da Câmara, o vereador Maxwell Souza, tá? Estava lá presente, inclusive fotografou com o pessoal, fotografou tanto com o pastor que entra como com o pastor que sai, ok? Bom, como eu disse, foi uma coisa bonita, como as imagens que vocês estão vendo aí não deixam mentir, tá? Foi lindo, foi divino. Depois teve o quê? Esse coffee break aí, Depois teve aí esse coffee break bonito, bacana e gostoso. Claro, e o programa Falando Sério estava lá presente, registrando tudo, tá? E o amigo César, que já faz parte daquela família, também estava ali presente, ok? Bom, foi bonito, repito, foi divino, tá? E a gente vai ver isso agora nas imagens, na íntegra do culto de posse, um culto administrativo, tá ok? Só tenho a dizer, pastor Nestor, continue nesse caminho de retidão, de integridade aos princípios bíblicos, aos princípios divinos, juntamente com a sua tropa, né? Que não tem, por trás de um grande homem tem sempre a grande mulher. Então vamos dar um abraço e um beijo fraternal na nossa irmã Josi, como ela chamava as irmãs de amadinha, né? Eu não sabia que era o tratamento de mulher para mulher, mas ela chamava as irmãs de amadinha, tá ok? Então, o pastor vai com sua tropa, porque teu caminho agora é Rafael Jambero e pastor José Lins. Chegue bem chegado. Tenha certeza que Vossa Senhoria já recebeu o amor caloroso dos aratuipenses. O senhor pode ver ontem que já recebeu. Então venha com a nossa querida também irmã Dona Nelsina, né, para dar continuidade ao trabalho não do pastor Nestor, mas ao trabalho de Deus que estava sendo feito pelo pastor Nestor, ok? Agora sim, para não ter muita conversa, fique aí com o culto administrativo na íntegra. E nós nos encontramos no próximo programa Falando Sério, ok? Tchau, tchau. Irmãos, vamos ler a palavra do
do Senhor em Josué, capítulo de número 1. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo 1. Amém. Amém. Tem um barulhozinho no arraial. E o barulhozinho tem que ser glória. Tem glória aí? É, glória. O choro já passou. Glória a Deus. Ainda não passou não? Vai passar. Aleluia. Josué 1 diz assim. Diga amém. Amém. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde este Líbano até ao grande rio Eufrate, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, como foi com Moisés, assim serei contigo. Não deixarei e nem desampararei, somente esforça-te e tem bom ânimo. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou passar aqui para Francisco. Glória a Deus. Senhor, olha. Louvado seja o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, quero saudar a todos na paz do Senhor. Amém. Oremos. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, Pai Celestial, aqui estamos na Tua presença nesta noite. Te somos gratos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua compaixão, pela Tua bondade e fidelidade para conosco. Te agradecemos, Senhor, pela leitura ao qual foi realizada na Tua palavra neste momento. Seja com cada um de nós, ó Senhor, na noite desse dia, nesse culto de celebração, nesse culto, ó Pai, onde vimos aqui para adorarmos e glorificarmos o Teu nome na beleza da Tua santidade. Seja conosco, assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O grupo de jovens já está pronto? Senhora já. Senhora, manda. Glória a Deus. Irmão, já tem que deixar no gancho, viu? O próximo grupo já deixa no gancho, porque é uma reunião administrativa e demanda tempo.
arrebatamento de jovens. Glória a Deus. Senhores, enquanto ela se prepara, glória a Deus. Não é assim. Ela está esperando até chegar. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Os pastores, acompanhando o nosso vice-presidente aqui, nosso irmão Moisés. Glória a Deus, nosso companheiro. Glória a Jesus. Se não se perder essa, só em 2028. Vamos ouvir uma palavra pelo vice-presidente que já está aqui. Glória a Deus, enquanto eles se preparam. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Motivo de alegria estar mais uma vez na casa do Senhor, para render graça, render glória, render a Ele todo o louvor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Sem a presença de Deus não fazemos nada. A presença dEle é quem move. É a presença dEle que nos guia. É a presença dEle que Ele nos impulsiona a continuar nesse caminho que é estreito, mas damos glória, damos graças por tudo, porque Ele fez por nós. Ele pagou o preço. Para que hoje acontecesse isso aqui, foi preciso lá atrás Ele pagar o preço na cruz do Calvário, para que nós hoje tivéssemos vida e vida em abundância. Porque só Ele que dá. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de deixar um versículo aqui, no livro de Josué. E esse versículo ele é dito nosso pastor Nestor. E diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem ânimo. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O segredo do homem e da mulher é meditar na palavra do Senhor e viver a palavra do
Senhor. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Já está pronto o departamento? Pronto. Departamento de jovens, louvando a Deus. Os senhores? Pronto. Aí sim, ó. Saúde a igreja, a paz do Senhor. Amém.
Solta o som, maestro. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus, meu Senhor, uma casa perfeita queres morar em mim. Deus, meu Senhor, uma casa cheia de defeitos ainda queres ficar aqui dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que minha carne é fraca, estrutura é boa pra você morar. Pode descer na estrutura, não tem um ambiente com certos defeitos pra você ficar. Espírito Santo pode começar essa obra, reforma a casa. Espírito Santo, tira tudo que é velho, areia atrás. Aí depois da... Vem fazer
sua digníssima esposa, Andréia. Glória a Deus. A igreja quer recebê-los com bem-vindo em nome de Jesus. Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Prefeito, o senhor sabe o carinho que a gente tem pelo senhor e também por essa moça bonita que o senhor conseguiu conquistar. Glória a Deus. Muito obrigado por tudo que tem feito aqui. Esse aqui é o novo pastor Lins. Eu acredito que a parceria também vai continuar. Amém? Sinto, mas é necessário. Amém? Glória a Deus. Qual o grupo que falta agora? Crianças. Vamos embora porque o negócio está apertado. Glória a Deus. Quantas pessoas estão aqui nessa noite visitando? Levanta a mão aí. Opa, boa noite. Quantos irmãos são membros aí? Fica de pé. Glória a Deus. É do Senhor, amém? Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Vamos vendo.
Esse aí agora é com o pastor Carlinhos. Glória a Deus. A oferta, irmãos. Cadê as meninas do louvor? Tem que morrer, minha vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Se demorar uma O Ministério do Louvor cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu recuo da minha frente.
Amém? Da próxima vez você vai cantar. Glória a Deus. Meus irmãos, se colocam de pés em nome do Senhor Jesus. Estarei passando para o pastor David. Estarei dando continuidade. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Pai do Senhor, por gentileza, pode se sentarem. Muito obrigado pelo carinho. Glória a Deus. Quero nesta noite louvar a Deus pela vida do pastor Benedito, a sua esposa, a irmã Joseane, os seus filhos Roberto, Lucas, também. Louvar a Deus pela vida da igreja aqui em Aratuípe, aos obreiros também que fazem parte desta igreja, por essa oportunidade, por esta noite memorável em que, mais uma vez, a igreja aqui passa por a experiência de um culto de transição de posse, né? Nós louvamos a Deus por isso, pela vida dos nossos irmãos. Eu quero apresentar os pastores que estão conosco nesta noite. Logo estaremos dando continuidade nos trabalhos. Pastor Bispo, que é pastor ali em Nazaré, está acompanhado do Francisco, pastor Francisco, mais 3 presbíteros que acompanham o pastor e os meus irmãos. Estamos ali. Deus abençoe meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Pastor Lúcio Walter, que é pastor presidente Muniz Ferreira, tem mais alguém para falar disso? Diácono, a esposa e a mãe do pastor Lúcio Walter, né, que também está aqui nesta noite. Deus abençoe o pastor Lúcio Walter. Pastor Greosvaldo, pastor presidente de Itacaré, ele nos dá a honra de acompanhar nesta viagem. Ele também faz parte da diretoria do Corpaz. Pastor Adson Veira, pastor presidente lá de Ivicaraí, que também nos dá a honra de estar acompanhando nesta viagem. Glória a Deus. Pastor José Lins e a irmã Nelson Guita, que são pastores ali no Cruzeiro de Laje, que hoje estarão sendo empossados aqui. E com ele está o presbítero irmão João, irmão Aguinaldo, onde estão os irmãos, estão ali. A esposa do Aguinaldo também está presente, está ali, Deus abençoe. Mais alguém que acompanha os irmãos? Fábio, Deus abençoe. Meus irmãos, sejam bem-vindos. Irmão, irmão Dorivan e a esposa. Glória, Deus abençoe meus irmãos. Glória a Jesus. Diga a Deus. O pastor Nestor está formando também da presença do vereador, presidente da Câmara, o Maxwell, por favor, ali, Deus abençoe. E o nosso prefeito, Antônio Marcos, que o pastor disse que agora o senhor vai chamar Toninho. Antônio, esposa, Deus abençoe vocês. Sejam todos bem-vindos. Os vão ser felizes com esses amados irmãos, querem dizer muito amém, bem forte? Amém! Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos ouvir alguns dos irmãos trazer uma saudação. Vamos ouvir o pastor Carlos Bispo trazer uma saudação. Depois a gente ouve o nosso prefeito também, está dando a sua saudação nesta noite aos nossos irmãos, ao pastor Nestor que se despede da igreja e ao pastor José Lins que chega para cooperar nesta cidade. Eu quero saudar a igreja, a paz do Senhor. Amém. Os pastores dessa tribuna, o querido pastor Alex Fiel, diretor da nossa convenção na Bahia, demais pastores, pastor José Lins, que dentro de instante vai estar tomando posse. Quero me ater em poucas palavras e
de Deuteronômio, capítulo número 28, a palavra de Deus nos traz, dizendo assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E nós observamos que essa palavra é liberada em um momento de uma nova fase de Israel. Israel estava entrando agora na terra prometida, e ele recebe essa palavra da parte de Deus através de Moisés. E nós observamos também algo interessante nas palavras conselho de como viver uma nova fase, de como viver naquele novo oportunidade. É um novo tempo que estava surgindo na vida de Israel, e Deus estava instruindo como se viver para ter sucesso, como se viver para que as portas se abram, como se viver para que a sua presença fosse notória durante aquele tempo em que Israel viveria uma nova fase da sua vida. E os conselhos precisam ser não só ouvidos, mas também não só admirados, mas também praticados. Não era a terra que traria o leite e o mel. Quem traria todos esses benefícios seria a obediência, a rendição ao conselho do Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o pastor Zé Lins. Os conselhos se seguem, é uma nova fase para ele, e eu tenho certeza que ele não abrirá mão da palavra, que ela é um conselho vivo da parte de Pai. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe o pastor Zé Lins, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir esse próximo conselho. Toco também o pastor principal para mais uma salvação. Boa noite a todos e todas. Dizer a satisfação de estar aqui mais uma vez, um momento muito especial, que é um momento também doloroso do ponto de vista da partida do pastor Nestor, a quem a gente já deixa aqui a expectativa de muito sucesso nessa nova caminhada, desse chamado. Obviamente, sempre a gente esperava que o senhor permanecesse aqui um pouco mais de tempo, já que o trabalho, a ação e a missão vem sendo cumprida, mas a gente sabe também que outras missões lhe foram confiadas, e a gente tem aqui também a presença, e quem já aproveita para desejar as boas-vindas ao pastor José Lins, dizer que Araduípe é uma cidade muito humilde, uma cidade realmente carente também, mas muito acolhedora, e certamente terá todo o apoio, não apenas da igreja, mas também da nossa parte, da nossa comunidade, que acolhe a todos que chegam de forma muito carinhosa, de forma muito acolhedora sempre. Dizer, pastor, que eu agradeço muito por esse período que o senhor permaneceu aqui na nossa cidade, e agradecer por essa parceria importante. E eu falo parceria que nunca foi combinada, que nunca foi tratada, que nunca foi acertada, mas nunca deixou de ser uma parceria. O senhor tem nos ajudado, muito ajudado a nossa cidade. Quando eu falo ajudado, muito no sentido de que a partir do momento que a igreja se fortalece, a igreja vem sendo construída, ela vem ganhando espaço, ganhando força, é sinal de que a nossa cidade ela prospera também. Queríamos nós que a nossa cidade tivesse essa bênção sempre, e que a igreja continue se fortalecendo no nosso espaço. O senhor cumpriu essa missão de forma muito esplendorosa. É notório, notado por todos, a vossa atuação à frente da igreja, no quanto ela se fortaleceu ao longo desse período. E quando a gente fala dessa parceria, não no sentido de acerto de acordo, mas enquanto a sua atuação ajuda também a nossa cidade a crescer, a prosperar. O senhor tem falado ao longo desse período que a gente nunca negou, mas não teríamos como, obviamente, negar
nunca foram pedidos pessoais, nunca foram pedidos para resolver problemas individuais, sempre foi para atender às demandas, muitas vezes eram apresentadas pela igreja, pelo seu povo e da nossa parte, na condição de gestor dessa cidade que estamos, né, que temos uma missão também a cumprir. Cumprimos um período de 4 anos, temos aí pouco mais de 3 anos ainda para continuar cumprindo essa missão. A gente espera que Deus também possa fazer isso, continuar essa parceria importante, que nada tem a ver com subserviência, afinal de contas, isso aqui nunca foi espaço para atuação política, pelo contrário. Mas essa parceria sempre foi importante, compreendendo que temos uma causa maior, que é o nosso povo, que é a nossa gente. Vai deixar, obviamente, saudade, mas para além dessa relação do prefeito e pastor, tem uma relação de amizade importante. As portas da nossa casa, as portas da nossa cidade continuarão sempre abertas, né, para o seu retorno. Eu não tenho dúvida nenhuma de que toda a igreja concorda também com isso. Tem uma atuação extremamente importante, tem ajudado muita gente aqui, a gente tem ciência disso e a gente espera que Deus abençoe também essa vinda do pastor José Lins. Pode contar com a gente, com toda certeza, né? A gente tem essa missão aqui à frente da gestão e como gestor a gente se coloca à disposição da igreja, do pastor, para qualquer necessidade, qualquer eventualidade. Pode contar mesmo com a gente, não é da boca para fora. Ele tem um jeito um pouco mais tranquilo, um pouco mais reservado, mas isso não quer dizer que a gente não esteja à disposição para qualquer necessidade. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus continue a iluminar o seu caminho, pastor. Infelizmente eu não poderei ir no domingo, porque a gente tem outras missões, mas me parece que tem uma caravana importante aqui que deverá estar lá no domingo, mas estarei à disposição. Em breve, com toda certeza, a gente deverá se reencontrar. Um forte abraço, que Deus continue a abençoar todos vocês. Pastor Lucival, depois a gente ouve o nosso irmão presbítero João, lá de Cruzeiro, lá de Dança Alves. Meus queridos, a paz de honra a todos. Quero expressar minha satisfação de estar aqui convosco nessa oportunidade. Quero dirigir a bênção especial ao menino querido pastor Carlos Fiel, esse é uma especial. A alegria de rever os novos companheiros de ministério e a alegria de poder estar aqui nesta noite para dar o seu apoio, o seu abraço ao pastor José Lins, que chega para somar nesta igreja. Trabalhamos juntos ali no campo de Candeias, também o pastor Carlos Cristo, na ocasião é nosso dirigente de congregação. E é uma alegria estar revendo o pastor Lins, a sua esposa, a missionária missonita, o pastor Nestor. É uma alegria poder, mesmo na sua saída, mas ter a oportunidade de estar visitando. É alegria rever a igreja do Senhor, pois no final, no princípio da década de 90, eu acredito que naquela ocasião foi as nossas últimas vindas à Mancheira, porque todos fazendo parte do Campo de Nazaré, muitas vezes é que viemos cooperar com o trabalho do Senhor nosso Deus. Eu quero, nesta noite concorrida, onde é sábio quem fala pouco, quero utilizar ainda do texto citado pelo presbítero, pelo pastor bispo, no capítulo 28 do Deuteronômio, e tão somente o versículo de número 8. Fazendo menção deste versículo, tão somente citação, eu quero deixar para o pastor Lins, que nessa noite recebe a responsabilidade dessa igreja, bem como também para o pastor Nestor, que está indo para outra pairagem. Assim diz a palavra de Deus: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Parafraseando,
Deus tem dado ao pastor Lins esta terra chamada Muniz Ferreira, como também tem dado aquela terra onde o pastor Nestor haverá de pastorear. O meu desejo e oração é que as mãos do grande Deus vos faça prosperar em ambas as terras em que vocês estão desempenhando a obra do nosso Deus. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Glória a Jesus. O João, presbítero, o João, logo o pastor Axel. Glória a Deus. A igreja continua adorando o Senhor. Louvado seja Deus. Solta a mão de Pai sobre Jesus. Nessa noite estamos gratos a Deus, felizes pela oportunidade que Deus concede a nós, que aqui estamos juntos, cultuando, adorando o Santo do Senhor, e espero Jesus voltar a todos nós juntos e irmos morar nos céus. Como a Deus, os pastores aqui, pastor Nestor, recentemente conhecemos. Para nós é uma honra revê-lo, os demais pastores, o pastor Carlos Fiel, nós somos conterrâneos. Eu lembro que um dia nós tivemos uma festividade na congregação do novo Paião, e nós convidamos o senhor para pregar lá na congregação. Ele foi até a região de Burietá e encerrou a estrada e o temporal de chuva caiu. Ele rega sua calça, tirou o sapato e andou 9 quilômetros para pregar a palavra de Deus. Chegou lá 9h40 da noite, mas pregou. Glória a Deus. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo de número 43, o versículo de número 1 diz a palavra do Senhor. Mas assim diz o Senhor, que te criou e que te formou, não temas, porque te vi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estareis contigo, e quando passarem pelos rios, eles não te submergirão, e quando passarem pelos fogos, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Glória a Deus. Sabe, meus irmãos, que a vida nossa, uma vida muito abençoada, muito gostosa, muito próspera, mas também às vezes vem da dificuldade. Mas todos os momentos da nossa vida, Deus, Ele continua conosco para nos dar a vitória. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Arcibeira, glória a Deus. Glórias a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. A pessoa, pastor Carlito Fiel, o digno secretário da nossa querida Ciadélio, demais pastores, eu quero saudar a pessoa do nosso pastor Creosvaldo, a todos os irmãos aqui em Aratuípe, aos demais obreiros, saudar a pessoa do diácono Tássio, Alex Tássio, além de Mutuípe, Dionísio Ferreira, estava falando em Mutuípe ali, Dionísio Ferreira, já estou mudando o nome já, viu, pastor Rosivaldo? Mas eu quero deixar a palavra para o nosso pastor Lins, que está chegando, e também para o pastor Nestor, uma pessoa que quando eu estava pastoreando aí em Muniz Ferreira, nós éramos companheiros aqui do Comarques, e quero deixar essa palavra para ambos, o pastor Nestor, que vai estar tomando posse aí em Paraguaçu, e o pastor Lins, que está chegando aqui em Aratuípe. Essa palavra que fica no meu coração, e eu quero deixar no coração de ambos
Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 3, ele nos diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus projetos serão bem-sucedidos. Não tem coisa melhor do que consagrarmos a Deus aquilo que fazemos para Ele. E não tenho dúvida nenhuma, ambos estarão, tanto o pastor Nestor quanto o pastor Lins, já estão consagrando esse ministério nas mãos do Senhor, tanto ali em Paraguaçu, quanto aqui em Araguaípe. E Deus fará bênçãos duplicadas na vida de cada um deles. Que essa igreja possa adotar o pastor que está chegando da mesma maneira que adotou o pastor Nestor aqui. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre vocês. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir o pastor Oswaldo. Chegou também o pastor Valdemiro, lá de Jaguaribe. Pastor presidente, Cristo, valeu. Mais um irmão diácono que acompanha o pastor. Amado pastor Carlos Fiel, o nosso muito digno representante da nossa CEADEB e Convenção Estadual da Assembleia de Deus na Bahia, nobres companheiros, ao pastor Lins, está tomando posse aqui, a sua família, ao pastor Nestor, só quero deixar um versículo. Salmo 121, versículo 1. O Senhor abençoará a tua saída e para o Lins a parte B, e o Senhor abençoará a tua chegada. Que a mão invisível de Deus possa guiar o Senhor neste lugar, e esta mesma mão conduzirá o pastor Nestor onde ele está indo, e que a bênção seja sobre as vossas famílias. Deixa ainda mais a parte A do Gênesis 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem. Ao Senhor também, lá, todos que te abençoarem, o Senhor vai abençoar. Que Deus gosta de abençoar quem abençoa o seu povo. É por isso que o Senhor prefeito é abençoado. Que vê seu coração aberto para abençoar aqueles que servem ao Senhor. Que Deus abençoe abundantemente todos vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados irmãos, na carta de Paulo à igreja que estava em Éfeso, no capítulo 4, versículos 10, 11, 12. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cobrir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Hoje é um dia especial para esta igreja, porque em seu tempo de emancipação como igreja sede, tem a oportunidade de mais uma vez se despedir de um pastor e recepcioná-los com outro. Ato este que gera dois sentimentos ao mesmo tempo: o sentimento de tristeza pela amizade nutrida com o pastor que estava, o pastor Nestor, a sua família, irmã Joseane, seus filhos. Sentimento de amizade, né, de família, mas que também a igreja entende que é o próprio Deus quem dá ministros para a igreja. Outro sentimento que se divide com este é o sentimento de como será
o novo pastor, o pastor que chega, tudo é novo. E é bem verdade que não existe nenhuma pessoa no mundo que é igual a outra. Todas são diferentes. E é natural também esta perspectiva por parte dos irmãos. Mas eu quero nesta noite dizer-vos que a maior alegria que nós precisamos ter é entender que a igreja não pertence a nós que somos pastores. Nós não somos donos da igreja. A convenção não é a dona da igreja como instituição. A convenção gerencia, administra, mas o dono da igreja é Jesus Cristo. Foi Ele quem pagou o preço maior pela igreja, deu a sua própria vida. E aí, Paulo diz que aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E aí o que me chama a atenção no reino de Deus é que Deus, por bondade, envia o seu Filho Jesus Cristo para uma missão específica: salvar a humanidade dos seus pecados, perdoando-os e preparando para que ela desse continuidade a esta missão até que se cumpra mais uma das suas profecias, que é o arrebatamento dos santos. E aí, dentro da própria igreja que Ele chamou para a salvação, Ele também trabalha os ministérios. E Ele diz que Ele faz uma distinção entre os ministérios. Ele diz que deu uns para apóstolos. Apóstolos são aqueles que vão estabelecer igrejas, fundar igrejas, começar os trabalhos nos lugares que não tem, mas a passagem deles por ali é também breve. Ele estabelece a igreja e segue para outro lugar para abrir outra igreja, para estabelecer outra igreja. Também deu aqueles para profetas, que vão entregar a mensagem de Deus e que vai seguir o seu caminho, vai seguir avante, porque outros terão que ouvir aquela mensagem, as profecias. Mas também tem aqueles que são os evangelistas, aqueles que pregam nas praças, aqueles que pregam para multidões, aqueles que pregam nos coletivos, aqueles que pregam no trabalho onde está, aqueles que pregam fazendo a sua caminhada ao final da tarde, o seu exercício físico, mas que acompanha alguém e ali está falando de Jesus. Se você colocar um apóstolo, um evangelista nesse naipe de ministério de pregar, se você colocar um profeta para ser pastor, eles vão ter dificuldades, porque são ministérios distintos dentro da própria igreja. Mas também aqueles que Ele chamou para ser mestres e doutores, aqueles que se debruçam diante dos livros para entender dentro de uma teologia e trazer isso esclarecido para nós, trazer esse conhecimento, de maneira científica, que a gente possa entender de maneira espiritual o que está entre as linhas que a gente não conseguiria ver sem um estudo minucioso da palavra. São os doutores, são os mestres que nos trazem esse conhecimento. Mas aqueles que são pastores, e aí há uma diferença, porque o pastor é aquele que a Bíblia vai dizer que vela pela igreja de Deus, é aquele que às madrugadas, quando todos estão talvez dormindo, descansando, muitas das vezes ele está de joelho clamando pela igreja e pedindo a Deus que lhe dê uma estratégia para alcançar, para ajudar, para conduzir, para caminhar com o povo. Os pastores são aqueles que, de fato, às vezes, à meia-noite, 1h da manhã, quando alguém tem uma necessidade, vai ligar para o pastor, vai bater na porta do pastor, vai chamar o pastor. O pastor é aquele que muitas vezes precisa, às vezes,
como acontecia lá em Israel, com os pastores que pastoreavam as ovelhas, né? Quebrar as pernas das ovelhas, não com o objetivo de machucá-las, mas para que aquela ovelha não fosse longe, não saísse do aprisco, não, né, se desviasse por longe, mas para que ele pudesse pegar aquela ovelha, colocá-la sobre os seus ombros e carregá-la para o aprisco, para estar perto dela, e ali curar as feridas, sarar as feridas. E no tempo que nós estamos vivendo, são muitas feridas que a gente vê que a humanidade está sentindo, está tendo feridas na alma, feridas de traumas, feridas psicossomáticas, feridas espirituais, feridas por tudo. Hoje nós estamos vivendo uma época de muita sensibilidade, onde é preciso ter muito cuidado até com o que a gente vai dizer, porque o irmão já está carregando um trauma, as pessoas estão carregando um trauma que se machuca, é muito sensível, mas o pastor está ali ensinando, está ali cuidando, está ali caminhando, está ali carregando. Glória a Deus. Por isso é que existe uma diferença entre esses ministérios. Porém, um pastor de uma igreja, pastor Nestor, pastores aqui, que são nossos amigos e conhecidos há muitos anos, nem o pastor vai conseguir fazer um grande trabalho numa igreja se ele não estiver ladeado da igreja. Se as crianças não estiverem ladeadas do pastor, se os adolescentes e jovens não estiverem ladeados do seu pastor, se o grupo dos homens, os obreiros, presbíteros, diáconos, evangelistas estiverem ladeados do seu pastor, se o grupo das irmãs da igreja, que na maioria das igrejas é o maior grupo, é o grupo das mulheres, e elas vêm para o círculo de oração, ela sai para as visitas à tarde, ela sai para discipular, ela sai para visitar, ela sai para fazer a obra do seu, ladeada assim do seu pastor. Nem o pastor vai conseguir fazer. E os irmãos têm essa experiência. Eu tive a oportunidade de receber uma caravana daqui de Aratuípe. Eu não sei se ainda tem alguns irmãos que se lembram da época, lá em Camamu, quando o pastor Adailton era pastor dessa igreja, foi e levou um ônibus de irmãos para um evento lá uma manhã, e nós ficamos juntos lá participando. Não sei se ainda tem algum irmão que aqui daquela época que esteve lá em Camamu, quando eu era pastor naquela cidade. Mas de lá para cá veio o pastor, outros pastores, se não me foge da memória, o pastor César Pontes, depois do pastor Adailton, não é isso? E depois veio o pastor Adilson Souza, exatamente, e veio o pastor Nestor cooperar também aqui. Mas agora, esses pastores passaram e deixaram aqui a sua colaboração, e chega o pastor José Lins. Não sei quantos dias ele vai ficar, anos, não sei quantos anos. Quem sabe é Deus que é o dono da igreja. Aleluia. Mas o tempo que ele passar aqui, ele vai se esforçar para cooperar com a igreja e a igreja ladeada dele, para continuar crescendo esta obra neste lugar. Amém. Glória a Deus. O certo é que hoje na nossa convenção nós temos cerca de 2.500 ministros que fazem parte do quadro de ministros. E cada um, como eu disse, tem a sua peculiaridade, cada um tem uma maneira de trabalhar, mas trabalhando pelo mesmo objetivo, pelo crescimento do reino de Deus. O pastor José Lins, conheço há mais de 20 anos, trabalhou comigo quando eu estava pastor na cidade de Barro Alto, lá no sertão da Bahia, depois de Irecê, e ele trabalhou precisamente na cidade de Barra do Mendes, quando eu era pastor naquele campo. Também trabalhou na igreja da Gameleira, lá de Barro Alto. E depois ele foi para outro, foi cooperar em outros campos, foi para esse de campo, né? Passando lá por Buritirama, por Cinco do Mato, né? Santana, Serra Grande, obrigado meu príncipe, Serra Grande, e agora em Cruzeiro de Laje, e agora hoje assumindo esta igreja. O certo é que terá a oportunidade de cooperar com os irmãos.
de contribuir com os irmãos. E os irmãos também poder contribuir com o seu pastor para que a obra do Senhor continue crescendo neste lugar. O templo, o espaço físico pode ser pequeno e às vezes nós nos acostumamos, eu tenho falado muito sobre isso no discipulado, que nós nos acostumamos porque os nossos templos estão cheios, os cultos estão cheios e a gente não tem mais onde colocar pessoas. Eu não sei por certo quantos mil habitantes tem no município de Arapuípe, 9.000 habitantes. Por certo, se somar todos os evangélicos de todas as denominações evangélicas, talvez chegue a 1.000 evangélicos, né? Somando todos dentro do município. Ainda tem 8.000 pessoas para serem evangelizadas, delas que nunca entrou numa igreja, nem crente e nem católica, né? Nunca entrou em lugar nenhum, estão precisando ouvir a palavra de Deus. Aleluia! E essa missão não é só do pastor, essa missão é da igreja. Ele chamou a igreja, ele chamou a nós para fazer essa missão, para ensinar a sua palavra, para discipular as pessoas, para ensinar a Bíblia, levá-los ao conhecimento da verdade e as pessoas passarem a servir a Deus com alegria, terem as suas vidas mudadas, transformadas, como está na palavra do Senhor escrita, o próprio Jesus dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Então, se a igreja continuar enchendo, pastor, eu dou logo uma sugestão. Antes dos irmãos ficarem preocupados de procurar um outro terreno para comprar, porque pode achar na cidade, não sei, faz 2 cultos. Faz um culto 4 da tarde, de 4 às 6, e outro de 6 às 8, né? Mas faz 2 cultos. Porque não tem mais lugar para ninguém. Não tem. Faz 2 cultos. Nós temos algumas igrejas primas aí que faz culto de manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 5 da tarde. E o povo vai, por que nós não podemos ir também? Não é cultura nossa ainda, nós acultura esse negócio. Até arrumar um terreno grande, se for o caso, né, para comprar no maior, não sei, e aí fazer um templo maior. Enquanto não faz um templo maior, faz 2 cultos. 3 cultos, não é isso? Faz lá para o culto. Para que você não fique, não, já está muito cheio, não vou convidar ninguém para ir para o culto domingo. Convide, porque você pode não ser um pregador, mas se você trazê-lo para a igreja, o pregador, aquele que convence o homem do pecado e da justiça, que é o Espírito Santo, ele vai convencer as pessoas para recebê-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, chama teu vizinho, chama teu colega de trabalho, chama teu parente para vir ao templo cultuar conosco e ouvir a palavra de Deus. Porque todos esses ministérios, Paulo está dizendo que o objetivo é para que haja o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação, para a construção do corpo de Cristo aqui na terra. Enquanto Jesus não voltar, que poderá voltar a qualquer momento, nós temos esta missão de tocar a trombeta e anunciar o Evangelho nos 4 cantos da terra. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu gostaria de saber se é com alegria que os irmãos querem receber o pastor José Lins, a sua esposa, eu os convido a estarem em pé. Se é com alegria os irmãos querem receber, se coloca de pé, por gentileza, nesta noite. Eu quero aqui, cadê irmã Josi? Irmã Josi, tu já escapuliu para onde, mulher? Vem cá. José. Convidar a irmã José, que é ao lado do pastor Nestor, que é à minha esquerda, e a irmã, pega sua Bíblia, irmã. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vou pedir para a irmã Joseane, ele acendeu, entregar esta Bíblia à irmã Nelsonita, fazendo assim, irmã Nelsonita, faz como para cá aqui, estará recebendo a responsabilidade do círculo de oração
e do departamento das irmãs para cooperarem aqui neste campo. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus, porque ele merece. Quero, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, passar esta Bíblia às mãos do pastor José Lins. Isto eu faço também sobre a direção do nosso presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, e os demais diretores da nossa convenção. Entregando a você esta Bíblia, estamos passando lá a administração da igreja, a presidência da igreja no campo de Aratuí. A Bíblia é para que o senhor use para instruir, para ensinar os nossos irmãos a continuarem firmes e um dia encontrar com o Senhor Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Isso, se a irmã não puder, pode ficar lá apoiando. Estende as mãos para cá, meus irmãos pastores, estende as mãos para esses irmãos. Querido Deus, obrigado pela vida do pastor Nestor, da irmã Joseane, da sua família, que por mais de 3 anos pastorearam esta igreja, ganhando almas, cuidando, Senhor, desses irmãos. E agora o Senhor se despede desta igreja, que estará tomando posse ali na igreja em Paraguaçu, Senhor. Guarda e usa ele como instrumento naquele lugar, de uma forma toda especial, dando a ele saúde e sabedoria à sua família, e saúde para fazer a obra do Senhor naquele lugar. Nós também te apresentamos o pastor José Lins, que hoje recebe a direção desta igreja para pastorear, juntamente com a sua esposa, dar a ele saúde, graça, sabedoria, para que continue ensinando a tua igreja, ganhando almas para ti, discipulando e preparando para o reino. Isso nós te pedimos ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Em nome da nossa convenção, eu quero mais uma vez agradecer ao pastor Nestor, à irmã Joseane, sua esposa, seus filhos, pelos trabalhos aqui realizados. Vocês sabem, já no âmbito do campo, que jamais a convenção e a igreja terá condições de recompensar o seu trabalho. Mas o dono da igreja, o qual vocês servem, ele recompensará por onde vocês passarem. Amém? Com saúde e com vitória. Deus abençoe. Eu convido o pastor Oswaldo para tomar assento, pastor Creu Osvaldo, para fazer a leitura do termo de posse. E após a leitura e a aprovação, a gente ouve a saudação do novo pastor da igreja, que agora está com 2 congregações. Né? Tem gente aí que está assim, Francisco está querendo uma, não tem nenhuma. Muito obrigado. Os irmãos, leitura do termo de posse de ministro. Às 19h30 do dia 8 de maio de 2025, na cidade de Aratuípe, durante o culto evangélico, presidido pelo pastor Carlito Machado Fiel, representante da CEADEB, Convenção Estadual da Assembleia de Deus na Bahia, contando com a maioria dos membros da Igreja Evangélica Assembleia de Aratuípe, nos termos do artigo 40, inciso 4 do Estatuto da CEADEB, após uma breve exposição de motivos e fundamentação bíblica transmitida aos presentes, foi empossado como presidente do campo de Aratuípe o pastor José Lins Martins da Silva, que foi recebido com a concordância das pessoas que compareceram ao ato. Na oportunidade não foi tratado mais nenhum assunto. Caso encerrado, convido o pastor representante da convenção, o pastor Carlinhos Machado Fiel, para assinatura. Os amigos.
Aleluia. Pastor José Lins, com uma palavra, depois ele retorna para a gente dar a bênção. Amados, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Pastor Camilo Machado Fiel, nosso segundo secretário, e aqui representando nossa convenção, a pessoa do pastor presidente Valdomiro Pereira, e assim também os demais pastor Lucivaldo, pastor Carlos Bispo e pastor Nestor, pastor Creovaldo, até a todos, e em especial a noiva do Cordeiro. Que Deus o abençoe grandemente. Em tudo teremos uma oportunidade certa e dada por Deus. Estamos trabalhando junto pelo tempo que Deus determinar. De uma coisa deixo certo desde já: junto com vocês faremos tudo que Deus permitir. Conto com vocês. Quero também saudar o prefeito da cidade e a esposa, e assim também parece que um vereador também ali, né? Deus abençoe mais e mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, sabendo que o Senhor irá nos dar tudo conforme nós pedimos a Ele, lutarmos, esforçarmos. Eu tenho certeza que Ele vai cumprir. E volto a dizer, junto com todos faremos tudo que Deus permitir. Só a união faz a força. Eu já ouvi aqui nesta noite que está pronto para nos ajudar também. E eu creio que vai ser bênção de Deus também. Nosso prefeito ali, louvado seja o nome do Senhor. E assim contamos com toda a igreja do Senhor no campo de Aratuípe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tenho pouco tempo servindo a Cristo. Ainda sou novo convertido, né? Somente 64 anos servindo ao Senhor Jesus. Eu creio que é pouco ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ser breve. Quando eu nasci, minha mãe já servia ao Senhor Jesus. Faz 1 ano e pouco que ela partiu para a glória, com 78 anos, servindo a este Deus poderoso. E eu só tenho que agradecer a Deus por me ensinar o caminho. Não foi dizendo não, me levando. Eu creio que muitos irão também assim aprender. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amanhã estaremos mudando para aqui, com mudança e tudo mais. Sábado haverá posto pastor lá onde eu estou ainda, em Cruzeiro. E no domingo estaremos juntos aqui dando glórias ao Senhor Jesus. Amém? Neste momento eu quero devolver o trabalho ao pastor presidente, representante da nossa convenção, pastor Carito Machado Fiel, qual passamos a conhecer e trabalhar junto ali, como já falou há pouco, em Barra do Mendes, também na região de Campo de Barro Alto, Campo da Videira, e assim já se faz 23 anos, parece que começou ontem. Aleluia! Já se faz 23 anos servindo e adorando ao Senhor Jesus. Depois eu vou. Glória. Agora eu fiquei pensando, irmão João, 23 anos, ele está com 64, rapaz, eu era bem menino, né? Quando eu cheguei no Barro Alto, eu tinha 26 anos. Tá longe, já passou dia 15 do mês de julho, passo 50, viu? Meus irmãos, tem um áudio que os irmãos fizeram para o pastor Nestor. Eu vou pedir os irmãos que colocam, que passem agora, por favor. Só quero pedir uma permissão aos irmãos.
eu vou precisar sair, porque eu vou para Itabuna e o pastor, acho que não vai pegar cara aí, não for alguma esteira no domingo então. Mas aí vamos ouvir, vamos preparar o áudio, vai passar, já conversei com o pastor Nestor, os pastores aqui, e ao terminar o áudio, aí vou pedir o pastor Bispo para orar, encerrando, bota a mão no meio para dar a bênção apostólica que não falou nada. E eu pedi aos irmãos que me dispensassem com o pastor Theo para a gente pegar essa estrada aí. Deve dar até 290, depois não. Daqui para Camamu, daqui para Valença são quantos? 50 com mais 70, 120, 200, vai dar 260, 270 quilômetros para Itabuna. Então, e amanhã eu preciso retornar às 5 horas da manhã para Itacaré de novo. Está vivo. Glória a Deus. Eu peço que os irmãos continuem orando por nós. Eu queria também pedir a aprovação da ata que está sendo realizada pela nossa secretária ali. A ata é uma ata normal, uma ata simples, é um procedimento administrativo, e ela vai fechar depois e assinar junto com o pastor presidente. Os cartórios estão com uma exigência, se eu tiver que assinar essa ata, eu vou ter que vir aqui para reconhecer uma firma. Então, hoje assina o secretário e o pastor presidente tomam posse normalmente. Os irmãos querem aprovar a ata de posse? Amém. Amém. Pode soltar o áudio, minha irmã, meus irmãos aí, e aos pastores, Deus abençoe. Minhas amadas e amados irmãos, saudamos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venho, através deste áudio, confirmar o que todos os senhores e senhoras naturalmente já sabem, que o nosso Deus é Deus do impossível e que, operando Ele, ninguém impedirá. Nesta data, 8 de maio, cumpre-se uma determinação divina. E, tendo eu conhecimento de todas as etapas desta determinação, passo a elencá-las, provando de tal forma que, quando Deus quer, é assim. Em 23 de junho de 1974, portanto, há 50 anos atrás, na capital baiana, Deus soprava nas narinas de uma criança o fôlego de vida. E dentro da sua onisciência e de seus planos infalíveis, sabia ele que aquela criança seria no futuro um doméstico e domesticador da fé. Seria um homem investido na honrosa e honrada missão de condutor do rebanho divino pelos caminhos da salvação. Quando Deus quer, é assim. Em 2013, portanto, há 12 anos passados, Deus derramou sobre a vida deste agora homem o conhecimento, o discernimento, a sabedoria e a espiritualidade necessária para, neste mesmo ano de 2013, dar-lhe a mais importante missão de praticar o ide por todo mundo e pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo em obediência ao escrito no livro sagrado de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Quando Deus quer, é assim. Aquela criança que em 1974 ele soprou nas narinas o fôlego de vida e em 2013 ele o levantou como pastor de ovelhas do rebanho divino, agora ele, como um Deus onipotente, tira ele do banco da igreja em Salvador e o coloca no púlpito da Assembleia de Deus da cidade de Camaçari, para o começo da sua nobre função de pastor evangélico. Quando Deus quer, é assim. Achando-se Deus satisfeito pelos ensinamentos feitos por aquele servo, que assim como Jó é homem íntegro, reto, temente a Deus, e sendo testemunha do amor que ele entregava às suas ovelhas, e vendo dos mais altos céus que era aquele servo digno de sua confiança, Deus, usando da sua onipresença e agindo conforme a sua vontade,
transportou ele para outros campos, a exemplo de Pau a Pique, em Remanso, e Santa Rita de Cássia, no oeste baiano, para proclamar o Evangelho a aqueles. Quando Deus quer, é assim. Em 4 de julho de 2021, provando mais uma vez que, operando ele, ninguém, mas ninguém pode impedir, quis Deus transferir este doméstico na fé do oeste para o baixo sul do estado da Bahia, contemplando com essa chegada o município de Aratuípe. E Aratuípe abriu seus braços para receber este enviado do Deus vivo que aqui chegava para continuar a obra de condução do rebanho de Deus nos caminhos da salvação e para cumprir a determinação do ID. Nesta chegada, este enviado, semelhante a um navio cargueiro transportando uma carga valiosíssima, fixou como seu porto seguro em Aratuípe para atracar a Assembleia de Deus. Desembarcou juntamente com uma tripulação composta de 3 abençoados tripulantes, que o acompanham nessa divina missão e certamente também foram levantados por Deus. Quando Deus quer, é assim. Determinou o Senhor dos Exércitos que hoje, 8 de maio, iria mexer mais uma vez na estrutura espiritual da sua obra. E desta forma está levando este homem para entregar as ovelhas do centro-norte baiano, na cidade de Rafael Jambeiro, o mesmo amor, os mesmos ensinamentos e a mesma tolerância que aqui entregou. Agora nós, meros mortais, que aguardamos ansiosamente a triunfante volta do autor e consumador da nossa fé, só temos a agradecer ao Supremo Ser por ter nos presenteado com este verdadeiro homem de Deus, o qual comparamos com aquele descrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. Agradecemos também a este homem que aprendemos a amar com um amor ágape e também nos amou com um amor igualmente ágape. Algo que podemos afirmar sem medo de errar é que o pastor Nestor Barbosa Neto encerra hoje em Aratuípe um ciclo de 3 anos e 10 meses de dispensação de amor ao próximo. 1.404 dias de condução do rebanho divino pela porta estreita. 33.696 horas de exercício na função de amigo, conselheiro, apaziguador, pai, irmão. 2.021.760 minutos de prestação de contas ao dono do rebanho por ele conduzido. Obrigado, pastor Nestor Barbosa. Quando Deus quer, é assim. Ele já disse no passado e continua dizendo hoje: operando eu, quem impedirá? Ele já declarou e continua declarando que é o primeiro e último, que ele é o alfa e o ômega. Sabemos que no livro de Jó, no capítulo 23, versículo 13, está registrado que Deus faz o que quer e quando ele decide fazer alguma coisa, ninguém, mas ninguém pode impedir. E hoje, nesta data de 8 de maio, deveremos estar tristes com a partida do querido e amado pastor Nestor. Entretanto, não podemos em hipótese alguma se entristecer contra a decisão de Deus, sob pena de perder o nosso galardão. Pelo contrário, devemos nos alegrar, porque lá em Rafael Jambeiro,
onde atracará esse navio cargueiro, levando uma valiosa carga espiritual, tendo como comandante esse enviado do Deus vivo, juntamente com os seus 3 abençoados tripulantes, certamente será recebida com júbilos, pois decididamente existem corações que ali o esperam. Um outro motivo de alegria, amados e amadas, é que o próprio Jesus disse que não nos deixaria órfãos, pois rogaria ao Pai por outro Consolador. E claro que pelos olhos da fé, sabemos que Jesus Cristo, que é o único intermediador entre Deus nos mais altos céus e o homem na terra, já com certeza já intercedeu ao Pai. E posso ver ainda pelos olhos da fé que em um bate-papo rápido disse Jesus: Pai, já que o Senhor está tirando o pastor Nestor de Aratuípe, leva o pastor José Lins para lá. E claro que a resposta foi sim, e a prova cabal disso é que hoje Aratuípe recebe, vindo de Cruzeiro de Laje, mais um enviado de Deus, ao qual damos boas-vindas, convictos de que ele dará continuidade ao trabalho do nosso querido pastor Nestor. E daqui a alguns anos, alguns milhares de horas, se Jesus ainda não tiver voltado, estaremos também nos despedindo do nosso pastor José Lins. Afinal de contas, irmãos, é mister que eu encerre esta mensagem confirmando que, se o pastor Nestor Barbosa sai hoje de Aratuípe, se o pastor José Lins entra hoje em Aratuípe, tudo isso é porque quando Deus quer, é assim. Que Deus continue nos abençoando. Graças a Deus. Irmãos, eu quero convidar a noiva, por favor, sobre vossos pés. Queremos agradecer em nome da casa, da autoridade presente, nos honrar com sua presença. Deus o abençoe de maneira especial. Tem mais amigos, o Senhor Deus venha ser glorificado. Nós vamos então orar, e após a oração, o pastor Valdomiro está ministrando a bênção apostólica. Eu peço a vocês que só levantem as suas mãos junto comigo. Pai, outra vez, nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos por esse momento, Senhor da glória, na história dessa igreja. O que queremos agora, Santo de Israel, é que a tua inspiração, Senhor da glória, esteja presente. O teu servo que está saindo dessa casa, Senhor, que a tua presença, Rei dos Reis, continue sobre a cabeça do teu filho. E o teu filho que está chegando, que ele seja tocado de maneira tão poderosa, que seja, Senhor da glória, um instrumento em tuas mãos de uma maneira especial. Abençoe esta obra de maneira gloriosa, Pai. Assim o Senhor será glorificado e exaltado, e todos digam amém. Vamos lá. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, e que juntos possamos dizer: certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão